Pessoal, vamos falar um pouquinho de raio atômico. Então, vamos ver uma coisa aqui, ó. Vocês lembram que os opostos se atraem, né? O núcleo do átomo, ele tem prótons, que são positivos, nêutrons, né, algumas vezes, que não tem carga, e em volta aqui, ó, nós temos a eletrosfera, né? Ó, a eletrosfera onde ficam os nossos queridos elétrons, que são negativos, tá certo? Então é o seguinte, ó, uma coisa importante: quanto mais próton tiver no núcleo do átomo, e o número de prótons do átomo você vê por aqui, né? Ó, o hidrogênio ele tem um próton, sei lá, o berílio ele tem 4 prótons, o titânio ele tem 22 prótons, o cobalto ele tem 27 prótons, né? O paládio tem 46 prótons, tá bom? Quanto maior o número de prótons aqui, mais ele vai atrair a eletrosfera, tá? E se ele atrai mais a eletrosfera, o que acontece com esse raio aqui, ó, essa distância entre o centro, o núcleo do átomo e a camada mais externa, que é a camada de valência, né? O que acontece com ela? Ela vai se aproximando, né? Ela vai ficando o quê? Cada vez mais próxima, né? À medida que você vai colocando prótons, ó, você vai colocando prótons, coloquei 2 aqui, né? Se eu coloquei 2 proporcionalmente a esse aqui, nós teremos uma eletrosfera mais assim, ó. Ó, tá vendo? Aqui estaria o meu elétron, ó. Então, eu coloquei 2 prótons aqui, olha o que aconteceu com a distância aqui, ó. Ó. Ficou menor, né? Quanto mais prótons, menor a distância. Tá certo? E diz uma coisa para mim. E se eu tivesse mais camadas, por exemplo? Então, eu tenho aqui um átomo aqui com, sei lá, um átomo X aqui com N número de prótons aqui, né? Só que agora eu vou falar de camadas, né? E eu tenho aqui, ó, 3 camadas, né? Olha a distância que eu tenho entre o núcleo desse átomo e a última camada, essa distância aqui. Agora, e se eu tiver mais camadas? O que vai acontecer? Esse aqui é o raio, né? É o raio atômico. E se eu tiver mais camadas, por exemplo, então aqui eu tenho um núcleo e tal, só que agora eu tenho muitas camadas, ó, muitas outras camadas. Agora eu não tenho só 3, eu tenho 4 camadas, por exemplo. Ó, 4 camadas. Olha o meu elétron aqui onde está. Essa aqui é a minha camada de valência. Olha a distância aqui, ó, né? Conforme eu aumento, aqui eu tenho 1 camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. Aqui eu tenho 1 camada, 2 camadas, 3 camadas, né? Qual que é maior? Qual que o raio é maior? O que tem 4 camadas ou o que tem 3 camadas? Tem 4, né? Então, quanto maior o número de camadas, maior o raio. E o contrário também é verdadeiro, né? Tá certo? Isso aqui, ó, é uma verdade, ó. Quanto maior o número de camadas, maior o raio, porque se eu tenho mais camadas, a última camada está mais distante, né? Isso é bem óbvio, né? Isso com relação a camadas, né? Quanto maior camadas, maior o raio. E do lado de cá, o que a gente tem? Quanto maior o número de prótons, ó, quanto mais prótons eu tiver, menor é o raio. Tá certo? Então, se eu fizer o seguinte, ó, aqui a gente está falando de maior o raio, né? Para a gente deixar isso aqui também maior o raio, ó, maior o raio com relação às camadas, tem que dizer o seguinte, ó, quanto menor o número atômico, tá? Maior o raio, ó, né? Quanto menor o número atômico, ou seja, o que é o número atômico? O número atômico é o número de prótons, né? Quanto menor o número atômico, maior o raio. Como é que eu sei o número atômico de um elemento? É só olhar aqui, ó. Por exemplo, o magnésio ele tem 12 prótons. O cálcio ele tem 20 prótons.
o bário ele tem 56 prótons, tá certo? É esse numerinho que aparece aqui, que é o número atômico, que é o número de prótons que ele tem, tá? O que importa pra gente essa teoria aí? Essa teoria nos diz o seguinte, ó. Agora vocês vão marcar na tabela de vocês. Vocês vão marcar o seguinte, que o raio atômico, ó, o raio atômico ele aumenta nesse sentido aqui, ó, de cima para baixo, aqui, ó, maior, né? Maior raio, né? Ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda, ó. Tá bom? Então, como é que a gente sabe? Se a gente vai comparar dois elementos, vai. Eu vou comparar aqui, ó, o tecnécio com o cobalto, tá? Tecnécio e o cobalto. Bom, como eles estão em períodos diferentes, ó, o cobalto está no 4º período e o tecnécio está no 5º período, né? Quem que tem mais camadas? O tecnécio ou o cobalto? O tecnécio, né? Ele está no 5º período, então ele tem 5 camadas. Se eu tivesse que colocar aqui, eu colocaria o seguinte, ó. Eu faria o seguinte, ó. Eu vou pausar aqui para apagar, para vocês não ficarem aí vendo eu apagar o vídeo só um instantinho. A mágica, né? Então, olha só, o tecnécio, vou pegar o cobalto, né? Então tá aqui, ó. O cobalto, não brinca não, filho. Agora sim. O cobalto, ele está no 4º período. Isso significa que ele tem quantas camadas? 4, né? 1, 2, 3, 4 camadas, tá certo? E o tecnécio? O tecnécio, ele está no 5º período. Então quantas camadas ele tem? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 camadas, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ó. E o cobalto, 1, 2, 3, 4. Quem está mais distante aqui a camada de valência? O tecnécio ou o cobalto? O tecnécio, né? Então o raio dele aqui, ó, é maior e esse aqui, ó, é menor, né? Não é assim? Então, o que significa isso? O raio do cobalto é menor que o raio do tecnécio, certo? Então quem tem o raio maior, o cobalto ou o tecnécio? O tecnécio, né? Aqui normalmente a professora manda fazer desse jeito aqui, né? O primeiro é o menor elemento, né? Vocês estão trabalhando, parece que desse jeito, pelo que eu pude ver nas provas, né? Ok? Agora, então, basta olhar aqui no período que a gente já entende isso aí, né? Deixa eu apagar aqui, que aqui eu não posso apagar tudo assim não. Estou zoando a nossa tabela aqui. Ok. Não sei se vocês já marcaram, né? Vamos pegar outros dois elementos agora e vamos só olhar aqui, ó. Jogo rápido. Então, sei lá, vamos pegar aqui o irídio e o enxofre. Um elemento bem legal. Quero saber qual deles tem maior raio atômico. Porra, tranquilo também, né? O enxofre, ó, está no período 3, está no 3º período. E o irídio, ó, está no período 6. Então o irídio, ele tem maior raio do que o enxofre, né? Só olhando aqui eu já sei, né? Ó, só olhando aqui eu já sei. Tá certo? Que mais? Deixa eu voltar aqui. Volta. Tá. Vamos pegar outros dois aqui, ó. O iodo, por exemplo, ó. O iodo e o vanádio. Iodo e vanádio. Para saber quem tem maior raio. Poxa, o iodo está no 5º período. O iodo está no 5º período, né? E o vanádio está no 4º período. Opa, quem está no 5º
tem o raio maior do que quem está no quarto, né? Então quem é maior aqui? É o iodo, né? O iodo é maior que o vanádio, tá bom? Onde que dá uma pequena ziquinha? É quando os dois estiverem no mesmo período. Ó, que é 4, né? Vamos supor aqui, ó, entre o telúrio, olha que legal, o telúrio e o zircônio. Entre o telúrio e o zircônio. Agora eu quero saber qual deles tem maior raio. É o seguinte, os dois estão em qual período? No quinto período. Então os dois têm 5 camadas, tá certo? Os dois têm 5 camadas. Então em termos de camada empatou. Só que agora o que eu faço? Eu olho para quem tiver o menor, não aumenta da esquerda, da direita para a esquerda. Opa! Então quem tiver mais à esquerda é o que tem maior raio atômico, não é isso? Então, ó, o zircônio, ele está mais à esquerda do telúrio, então o zircônio tem maior raio atômico do que o telúrio. Tá bom? É bem simples essa questão aí de raio atômico, na verdade. É só lembrar disso aqui, ó, ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Aí vocês botam os elementos aí aos quais vocês estão querendo comparar e vocês conseguem facinho encontrar qual deles tem maior raio atômico. Tá bom? Maravilha.